Você já pensou em ter um amigo que não te abandona no momento da dificuldade? E se eu disser para você que este amigo existe e ele está com você no momento mais difícil? É somente você usar a sua fé e buscar a sua presença. A palavra de hoje está dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Essa presença maravilhosa é a presença de Jesus. Através do Espírito Santo, nós temos essa presença todos os dias. Mas, para nós estarmos meditando mais nesse versículo, vamos mergulhar um pouco na palavra do Senhor, através desse entendimento que irei passar para vocês em rápidas palavras. Vamos lembrar ali do povo de Israel, quando estava ali sendo escravo de Faraó, ali no Egito. Ficaram 400 anos debaixo da escravidão e Deus enviou o libertador. O libertador foi Moisés, onde tirou o povo ali do Egito e levou em rumo a uma terra, a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E a palavra do Senhor disse que quando eles se viram em aperto ali, naquele deserto onde eles estavam atravessando, tinha montanhas ao lado e o exército de Faraó estava atrás, perseguindo para o destruírem. E o Mar Vermelho estava na frente. E quando Moisés se viu em aperto na responsabilidade daquele povo que estava ali com ele, ele clamou a Deus. E Deus respondeu Moisés e mandou que ele tocasse ali com seu cajado nas águas daquele mar. E quando ele tocou, aquele mar abriu e se fez um caminho no meio daquele mar. E o povo de Israel passou a pés enxutos, em seco ali, porque o nosso Deus, ele abriu caminho para o seu povo passar. E o povo pôde cantar lá do outro lado: só o Senhor é Deus. Aquilo que poderia ter sido a destruição daquele povo foi usado como bênção, como caminho de esperança, como caminho da bênção. E também, logo após, depois que o povo já estava sob o domínio de Josué, e o Rio Jordão estava na frente, o Rio Jordão estava cheio, e eles tinham que atravessar. Não tinha como eles atravessarem, mas o nosso Deus, ele abriu o Rio Jordão e mais uma vez eles passaram a pés enxutos. E esse é um memorial que fala conosco até hoje. O profeta Isaías vem em sua palavra profetizando que assim como ele foi com Moisés, ali que o mar se abriu, assim como ele foi com Josué, e que abriu ali o Rio Jordão, ele também é na minha vida, ele também é na sua vida. Muitas das vezes o problema vem, a dificuldade vem, mas o mesmo Deus que abriu o caminho no meio do mar, que abriu o caminho no Rio Jordão, ele abre também essa porta, ele abre também esse caminho para você. É tão somente você usar a sua fé e clamar ao Senhor, assim como aqueles homens de Deus clamaram e o Senhor pôde fazer o grande milagre. Ele também é Deus na sua vida e ele pode fazer milagres. E depois fala assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aí está falando dos três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados ali naquela fornalha de fogo ardente por desobedecerem a ordem do rei, que tinha criado uma imagem para a sua própria glória e que dizia que se não se curvasse perante aquela estátua, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aqueles três jovens não se curvaram perante aquela estátua criada para a glória de homens, mas eles só se curvavam diante de Deus. E no momento que os instrumentos tocaram, aqueles três jovens permaneceram de pé diante de Deus, e eles foram lançados dentro da fornalha. Mas como eles estavam honrando o nome do Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode fazer, Deus não deixou nada acontecer com eles,
porque o quarto homem, Jesus, ele estava ali dentro da fornalha com eles. E a palavra diz que nem chama ardeu neles. E esse mesmo Deus também, ele é comigo, ele é contigo, diante das situações que nos é apresentada. É tão somente nós honrarmos o nome do Senhor e não colocar nada na frente desse nome, porque não existe outro Deus, não existe outros deuses. O nosso Deus, ele é grande e ele pode te justificar. Ele pode derramar a sua graça sobre a sua vida e que todos venham ver que Deus é contigo. Não importa se o problema está vindo, honra o nome do Senhor. Se posiciona em honrar a Deus. Fique na posição certa que Deus te chamou para ficar. Que você vai ser honrado diante de Deus. E aqueles que assistirem você sendo honrado irão testificar que verdadeiramente Deus é com você. E serão também, e você será testemunho para essas pessoas. Que Deus venha te abençoar e que você venha usar a arma da fé e venha estar pegando para você essa profecia que é nos feita hoje. Pode passar pelas águas, mas elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Que Deus te abençoe.